Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Estamos aqui com o propósito de estudar os 1189 capítulos da Palavra do Senhor. Se você já segue o estudo, você sabe disso. Você que está chegando agora, que você possa usufruir de todos os capítulos passados e acompanhar todos os que ainda vão vir. Se você está acompanhando as postagens dia a dia, amanhã, meio-dia, todo dia, meio-dia, tem um capítulo novo. Estamos engrenados e seguindo esse propósito aí para que em breve possamos todos concluir os 1189 capítulos da Palavra do Senhor, 66 livros da Palavra do Senhor. Eu estava aqui vendo um estudo sobre o livro de Hebreus, que é o livro que nós estamos estudando agora, e o autor é desconhecido. E eu não sabia que o autor era desconhecido e tudo que ele trata sobre a soberania de Jesus. Hebreus fala muito sobre as características de Jesus e tem muitos tópicos bem interessantes. E no capítulo 2, o tópico o perigo da negligência é o primeiro. Jesus é feito semelhante a seus irmãos é o segundo. São 2 tópicos apenas e em 18 versículos. Vamos orar. Pai, nós compreendemos a sabedoria que o Senhor depositou sobre aqueles que estão pedindo ao Senhor. Nós compreendemos o conhecimento que o Senhor derrama para aqueles que clamam. Nós compreendemos a força, a coragem que estão sobre a vida daqueles que estão vivendo um propósito. Nós entendemos aqueles que são alegres porque eles agradam ao Senhor e a força que eles carregam está justamente conectado ao teu querer, à tua vontade. E nós queremos viver isso para as nossas vidas. Nós queremos ser cheios da tua sabedoria, do teu conhecimento, da força, da coragem, da alegria, para que a nossa vida reflita ao Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam em nós algo que elas queiram e que quando elas se aproximarem, elas queiram ao Senhor. É isso que nós te pedimos nessa oportunidade. Se revela a nós em mais esse instante, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. São tantas características que o Senhor pode nos acrescentar, que você procure os melhores dons, os melhores talentos, as melhores características a fim de que a sua vida seja excelente, o máximo possível. E quando as pessoas procurarem um segredo, que elas vejam a Cristo. Capítulo 2, vamos lá. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, tem tantas coisas que comprovam a veracidade da palavra da salvação, a chancela de Deus com sinais, maravilhas, milagres, a postura totalmente entregue de Jesus, o testemunho de todos os discípulos que vieram, mesmo sendo perseguidos, e continuaram. Qual o motivo de tanto empenho no decorrer de centenas e mais centenas de anos, milhares de anos, até chegarem em nós? Tem que ter algo divino que mova tudo isso. E negligenciar essa palavra é um perigo, porque estamos colocando em dúvida todo esse preço que foi pago, de vidas entregues, ceifadas pela inveja, ceifadas pela dúvida, ceifadas pela divisão,
que o preço de sangue pago por Jesus e por todos os servos e servas que ele alcançou seja de alguma forma honrado pelas nossas vidas. Jesus é feito semelhante a seus irmãos. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Nós falamos no capítulo anterior e eu mencionei que os anjos têm a responsabilidade de serem ministradores e servir os que hão de herdar a salvação. E a menção do capítulo é em torno de Jesus, que ele é superior aos anjos, mas nós, enquanto homens naturais, somos um pouco inferiores. Mas quando formos glorificados, que o nosso corpo for glorificado, a nossa posição vai ser um pouco diferente no mundo espiritual, porque vai haver ali uma diferenciação. E a gente não entende tão bem essa parte, mas aqui nesse trecho fica claro que os anjos são um pouco maiores que nós, homens naturais. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamai o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porém a minha confiança. Nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E dessa forma, nós temos uma explicação que, se você quiser, releia até assimilar essa compreensão. Mas tudo o que aconteceu com Jesus foi para que houvesse algo semelhante a nós como irmãos. Eu já ouvi isso numa ministração e essa passagem me fez lembrar de que a forma como Jesus viveu e o preço que ele pagou aconteceu algo no céu em relação à Trindade, em relação a cada um de nós. Jesus, ele ocupa um papel de nossos irmãos, de ponte conectando a Deus. Ele é o sacrifício que nos remiu dos nossos pecados. Ele pagou o preço total. Então, ele
quando a palavra diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele, é porque ele conseguiu reunir todas essas características em si. Mas isso não deixou ele se posicionar diferente do que o texto fala, que nós lemos. Ele nos considera como irmãos. Olha que preciosidade. Olha que característica de humildade absurda. Ele é parte da Trindade, ele é Deus, ele tem todo o poder, o nome dele está acima de todo nome e ainda assim nos chama de irmãos e nos atrai para viver essa alegria do Evangelho. Então, olha o preço, por amor a você, por amor a mim. Ele como a palavra diz aqui, ele se fez semelhante a cada um de nós, quando ele desceu para viver as nossas dores e aflições aqui. É uma partícula de humanidade que agora habita na Trindade. Toda essa experiência humana impactou a eternidade. E talvez por isso o Senhor queira tanto nos ajudar, porque Ele sabe como é difícil enfrentar o pecado e as aflições aqui da terra. Talvez esse seja um dos grandes motivos por haver tanto amor e mesmo a gente sendo tão vacilão, tão errante, Ele ainda continua nos amando e continua de braços abertos por cada um de nós. Que você, mesmo sendo um vacilão, uma vacilona, uma pessoa que peca e peca de novo, mesmo você sendo essa pessoa, o Senhor está de braços abertos por você, porque Ele entende a sua crise, mas nós temos que nos posicionar. Eu me posiciono todos os dias. A posição que eu tomei há anos atrás na minha vida, eu renovo ela todos os dias, para que eu continue perseverante nessa caminhada. O que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te vejo amanhã, 12:00.